Fala galera, professor Marco Ferrari na área aqui diretamente do Direção Concursos, partindo para a nossa terceira parte da aula de conceitos iniciais. Vamos lá. Maravilha, gente. Seguinte, vamos seguir agora. O que é importante você entender e eu preciso de um quadro para fazer você entender isso. A administração, a gestão de uma empresa, pode jogar para mim. Obrigado. A gestão de uma empresa, ela funciona através de um processo. Um processo que é dado por uma sequência de atividades. Tá? Então pega o seu caderno, que a gente vai fazer um quadrinho aqui. Joga na tela ali. O processo é o que nós chamamos de processo administrativo. Não tem nada a ver com o processo administrativo lá do direito administrativo. O processo administrativo do direito administrativo ele tem 4 etapas: planejamento, organização, direção e controle. É o famoso PODC. Por isso que a gente brinca que na administração tudo pode ser. Quem criou esse processo administrativo é um cara chamado Peter Drucker. E isso advém de uma abordagem, ou melhor do que abordagem, de uma teoria que é chamada de teoria clássica. Diferente da teoria clássica que a gente vai estudar, tá? A gente vai estudar a teoria clássica quando a gente for falar de abordagens da administração. Então, o processo administrativo, o PODC, ele vem da teoria neoclássica do indivíduo chamado Peter Drucker. Pois bem, ele tem 2 enfoques, tá? Então, eu vou ter 2 enfoques. O que é um enfoque? Só para que a gente possa compreender. Um enfoque é uma forma de estudo. Esse enfoque ficou horrível, ficou muito mal escrito. Vamos lá, vamos caprichar. O que é um enfoque? Então, PODC tem 2 enfoques. Agora tu veio, agora ficou bom. Enfoque. Tem 2 enfoques. Um enfoque que eu vou chamar de enfoque processual, que é quando eu pego planejamento, organização, direção e controle e compreendo esses como etapas de um processo cíclico, contínuo e dinâmico. Fique tranquilo que a gente vai entrar com bastante tranquilidade depois que eu fizer esse resuminho para você. Isso é só para que você tenha um plano de fundo do que vem por aí. Ou o enfoque que a gente chama de enfoque funcional. Que é quando eu vou pegar a função planejamento e estudar ela a fundo. Vou pegar a função organização e estudar ela a fundo. Vou pegar a função direção e estudar ela a fundo. E vou pegar a função controle e adivinhe, estudar ela a fundo. Então o enfoque processual é quando eu pego as 4 funções e conecto elas dentro de um processo administrativo, entendendo que é um processo que funciona: planejamento, organização, direção e controle. Planejamento, organização, direção e controle. Quando eu pego um enfoque funcional, o meu objetivo é estudar função por função as suas atividades, as suas intra-atividades. Beleza? Fica calmo, que agora que é realmente que o show começa. Até agora foi só aquecimento. Então, o processo administrativo cá está. Deixa eu só abrir aqui para que a gente possa ter o marca-texto. O processo é uma sequência de funções que se sucedem. É uma maneira sistemática que o administrador encontra para que ele possa alcançar os seus resultados, para que ele possa conduzir os seus resultados. Importante, pessoal, essas etapas, elas funcionam de maneira
interrelacionadas, planejando, organizando, dirigindo e controlando para que a gente possa alcançar os objetivos. O que é importante você entender do processo administrativo? É muito importante você entender que o processo administrativo ele é sistemático, ele se repete e um está conectado ao outro nessa visão processual. Perfeito? Perfeito. Deixa eu só passar aqui. Então tá lá, a forma de alocar os recursos certos nos lugares certos para de forma correta para alcançar os resultados. Fica tranquilo que a gente vai falar de eficiência, eficácia e efetividade. E aí está a forma processual de representar o processo administrativo, planejamento, organização, direção e controle. Lembra, né, que eu falei para você ali anteriormente, que essa seta aqui, ela vai dar vida à continuidade do processo administrativo que a gente passa a enxergar nas principais características. 3 são as principais características daquele processo administrativo. Vou desenhar ele aqui no canto para que a gente não perca, não deixe de mentalizar ele sobre hipótese alguma. Tá? Então tá cá, planejamento, organização, direção e controle. Opa, ficou bem ruim, deixa eu só, vou usar o cantinho do meio do quadro aqui, ó. Planejamento, organização, direção e controle. Lembrando que ao final do controle, o que eu tenho? Eu tenho um novo planejamento. Isso que eu acabei de fazer vai dar vida à explicação de ele ser cíclico. Ser cíclico significa que ele funciona sempre da mesma forma. Planejamento, organização, direção e controle. Planejamento, organização, direção e controle. Eu caminho sempre na mesma rota, podendo, caso necessário, retroagir. Se lá em organização eu perceber que eu errei no planejamento, eu posso voltar, tá bom? Mas a rota é essa, planejamento, organização, direção e controle. Além de ser cíclico, ele é dinâmico. O que significa dizer dinâmico? Ele pode se ajustar. Ele pode se ajustar. Como eu falei para você, a lógica é planejamento, organização, direção, controle, planejamento, organização, direção e controle. Mas se por um acaso eu precisar voltar, isso é a lógica do dinamismo. É a lógica do dinamismo. Ele consegue se ajustar numa necessidade de voltar a alguma etapa. Posso andar para frente como posso retroagir. E ser interativo, pessoal, é compreender que o meio interfere no processo administrativo. É compreender que o meio interfere no processo administrativo. Ou seja, o processo administrativo vai estar se conectando cada vez mais com o ambiente onde ele se encontra. Tá? A gente tem uma abordagem que a gente vai estudar mais na frente, que chama abordagem sistêmica, e a gente percebe essa noção de interação com o meio. Então o processo administrativo tem essa característica. Ele compreende que o meio influencia na organização em grande parte. Perfeito? Perfeito. Seguindo o nosso jogo aqui, a gente tem o processo administrativo, o enfoque processual. Quando a gente faz a leitura da prática do processo administrativo, isso é importante a gente deixar bem claro aqui, que é uma dúvida que é bem pertinente. Quando eu falo da prática do processo administrativo, como ele funciona efetivamente dentro das organizações, eu estou em 90% das vezes falando do enfoque processual. Tá? Mas o enfoque processual, do ponto de vista teórico, ele se encerra na aula de hoje. Quando eu acabar de falar das características, acabou. E a gente cai direto no enfoque funcional. Você vai entender que quando eu estudo administração, eu consigo ter a lógica de que eu estudo o enfoque na primeira aula e todo o resto do curso é estudando as funções administrativas. O seu próprio material, ele está dividido dessa forma, né? Ele está dividido dessa forma. Eu vou pegar, se fala um pouquinho dos conceitos administrativos que a gente fez nas primeiras aulas, e logo de cara a gente já entra falando das funções administrativas. Claro que aqui a gente faz uma pequena leitura de algumas nomenclaturas que são feitas. Importante você lembrar aqui das leituras e de onde veio, mas a grande lógica que a gente tem é a de Dale,
e de Drucker, né? Dale ou Drucker, ambos acabam citando da mesma forma, né? Dale ou Drucker. Drucker é um autor um pouco mais estudado e um teórico mais famoso, mas Dale também não deixa de ser. Então, enfoque processual e o enfoque funcional é um enfoque de estudo de cada uma dessas funções, conforme a gente falou. Quando eu entender as etapas buscando resultados, estou falando da lógica processual. Nessa linha, além das características que a gente falou, das três principais características que a gente falou, é importante a gente entender algumas delas. CESP já falou sobre isso, falando sobre a continuidade. Fica tranquilo que a gente vai falar sobre cada uma delas, começando de baixo para cima. Intraatividade. Intraatividade significa dizer que cada uma das atividades, planejamento, organização, direção e controle, tem dentro delas mais um rol de atividades. Por isso que acaba dando vida para a lógica funcional, porque eu vou estudar cada uma das atividades, eu vou estudar uma a uma. E dentro dessas atividades, por exemplo, quando eu falo da função direção, dentro da função direção eu falo de motivação, falo de liderança, falo de comunicação. Então, cada uma das atividades, ainda assim, dentro dela tem uma intraatividade. Há atividades contidas dentro das funções administrativas. É isso que ele quer trazer para a gente. Sistematicidade significa dizer que funciona sempre de forma sistemática. O processo administrativo sempre seguirá essa rota: planejamento, organização, direção e controle. Organicidade é um conceito emprestado da biologia. Ele significa dizer que o planejamento o processo ele é dinâmico, ele acaba se ajustando ao meio onde ele está, aos seus sistemas externos. Interativo, a gente falou bastante sobre isso, ele acaba entrando em interação com as pessoas que compõem o sistema, acaba entrando em relação e interação com as pessoas da organização, com as organizações que compõem o sistema. Flexibilidade do ponto de vista que eu posso andar para frente, assim como eu posso andar para trás. Dinamicidade do ponto de vista dessas influências que fazem parte do processo. E continuidade, ele segue, e depois de um controle eu tenho um novo planejamento. Eu passo essas funções, eu passo essas características com mais velocidade, porque a gente não bate nas características tão fortes assim do ponto de vista de questões. É mais importante você entender as três principais que eu expus para você, tá certo? Vamos vir um pouquinho para o seu material escrito, só para fazer uma rápida explicação das funções administrativas, das nomenclaturas que a gente utilizou aqui, que o professor Marcelo acabou utilizando, tá? No quadro ali, logo embaixo de funções administrativas, no seu quadro, você vai ter as nomenclaturas mais utilizadas. O que é importante você entender? Dale ou Drucker, vou escrever Drucker aqui, eu não escrevi Drucker, eu acho, né? Então, só para que você possa entender o nome do indivíduo que a gente está falando tanto, eu vou botar no quadro branco, que daí a gente já usa, mas sim, é Peter Drucker. Tá lá, Peter Drucker, um grande autor do âmbito da administração. Peter Drucker ou Dale, ambos podem ser utilizados utilizam a mesma nomenclatura, assim como Newman e tantos outros, tá? Você vai ter duas nomenclaturas que podem confundir, tá? A nomenclatura da teoria clássica, que é a nomenclatura do indivíduo chamado Fayol, onde eu tenho planejamento, organização, comando, coordenação e controle, que é carinhosamente apelidado de POC3, e a teoria neoclássica. A teoria neoclássica do indivíduo chamado Peter Drucker. Aqui eu vou ter planejamento, organização, direção
e controle. Marco, o que aparece mais em prova? Planejamento, organização, direção e controle. Só vai aparecer em prova a teoria clássica se ele colocar lá abordagens da administração, teoria clássica. Ou abordagem clássica, que daí a gente estuda administração científica e abordagem clássica. Não apareceu? Vai direto na neoclássica, tá bom? Só que o Marcelo fez questão pra gente de colocar as possíveis nomenclaturas trabalhando dessa forma, tá? E aí a gente entra no funcional de verdade, a gente entra no funcional que é efetivamente falar de processo administrativo de maneira, né, finalizando a parte processual, e a gente vai entender depois função a função. Só para concluir o foco processual, é você entender ele ser cíclico, você entender ser interativo, iterativo, por ser itinerante, e eu deixo esse slide para que você possa matar todas as suas dúvidas em relação ao enfoque processual, tá? Esse slide com um pouquinho mais de texto, de tudo que a gente falou até agora, é um rápido resumo. E aí a gente entra efetivamente nas funções do administrador. As funções do administrador, lembra do ponto de vista neoclássico, planejamento, organização, direção e controle, seguindo essa rota. Planejamento, organização, direção e controle são as funções do administrador, aquilo que o administrador tem que fazer para que ele possa alcançar os resultados pretendidos. Óbvio, pessoal, que o enfoque processual e o enfoque funcional muitos se relacionam, mas de maneira geral, se você tiver uma questão que quer comparar os dois enfoques, você mata com esse slide. Quando eu entender as 4 funções dentro de um todo integrado, eu tenho um processo administrativo com todas aquelas características que a gente veio falando até agora. Falar de continuidade, falar de ser cíclico, falar de ser interativo, de ser dinâmico, essas são as principais. Quando eu considerar elas de maneira separada, cuidado, não isolada, mas de maneira separada por uma questão de estudo, planejamento, organização, direção e controle, aí eu estou falando das funções administrativas, do enfoque funcional da administração, tá certo? Eu vou falar rapidamente sobre as 4 funções, mas agora a gente vai entrar efetivamente, a gente vai encaixando as aulas ao passar e a gente vai falando função a função, né? A gente vai falar bastante de planejamento, vai entrar em organização e estruturas organizacionais, falar de motivação, vai falar de liderança, vai falar de comunicação dentro do aspecto de direção e depois a gente fala lá em controle, então planejamento, onde o administrador ele vai compreender e vai fazer uma análise de presente para que possa desenhar o futuro, né? O planejamento é o processo pelo qual o administrador vai buscar um futuro desejável e desenhar um meio para alcançar esse futuro desejável. Depois a gente vai ter a organização. A organização é o processo pelo qual o administrador aloca pessoas e recursos para alcançar esses resultados. A função direção é uma função essencialmente humana. Olha que bacana esse slide mágico aí, ó. Eu tenho as ações que estão fugindo da rota dos objetivos e das metas. Quando eu dou direção a eles, as ações se encaixam. Olha que magia, as ações, ó, elas vêm na rota para alcançar os resultados. Isso foi muito trabalho, são anos de dedicação, vários cursos de PowerPoint para fazer isso. Então não quero que você erre o conceito de direção sobre hipótese alguma. Nada mais é do que a colocação em marcha de tudo aquilo que foi planejado, de tudo aquilo que foi organizado. A função direção está muito atrelada à função execução, tá certo? E por último, a função controle, que é verificar se aquilo que efetivamente você utilizou, se aquilo que efetivamente foi dado como um fato, foi dado como... é avaliar, né, verificar se tudo que você executou teve algum sucesso ou não. Lembra você que agora, de verdade, a gente vai entrar função por função de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais verticalizada e estudar cada uma das funções administrativas ajustadas dessa maneira. Tá certo, pessoal? Como eu disse para vocês lá no início, a aula de conceitos iniciais, ela é muito importante para que você consiga ter um rol aí, para que você consiga ter um substrato. A gente não trabalhou muito nessas aulas questões
porque o meu objetivo agora, nessa primeira aula, essa primeira aula tem uma característica bem distinta das demais, é municiar você com as terminologias. Na próxima aula de planejamento, aí já não tem mais como escapar. Depois de cada conceito, a gente vai entrar pesado com as questões nessa linha. A parte de conceitos iniciais não tem tantas questões, porque ela serve muito mais como uma aula introdutória para que depois, aí sim, depois com os conceitos nas mãos, você possa, com tranquilidade, fazer as questões. Um forte abraço do professor Marco Ferrari, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.